Olha, o Brasil é conhecido lá fora como uma potência do agro, né? Mas como é que um país com essa vocação tão forte para o campo construiu um dos maiores parques industriais do hemisfério sul? Essa é uma história cheia de idas e vindas, de decisões muito importantes. E para quem está se preparando para concurso, principalmente da Banca Vunesp, entender essa jornada é fundamental. Vamos juntos desvendar as chaves desse processo? Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa aqui. A transformação de uma nação agrária em um polo industrial foi uma jornada, olha, complexa e cheia de momentos decisivos. Vamos entender como é que isso aconteceu. Para entender essa história toda, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver por que a nossa industrialização demorou para começar. Depois, a gente passa pelas grandes fases desse processo, descobre onde as indústrias foram se instalar, analisa as consequências profundas de tudo isso e, no final, a gente discute os desafios que a indústria enfrenta hoje. E o primeiro ponto aqui é crucial. A industrialização brasileira é o que a gente chama de tardia. Pensa só, enquanto a Inglaterra já estava com as chaminés a todo vapor lá no século XVIII, o Brasil só foi engrenar de verdade mais de 100 anos depois, impulsionado por fatores e atores bem diferentes dos pioneiros da Europa. Lá no século XIX, várias coisas travaram o nosso desenvolvimento industrial. Primeiro, a concorrência com os produtos ingleses, que já chegavam aqui baratos e com uma qualidade boa, era muito forte. Aqui dentro, a mão de obra era na sua maioria escravizada, o que limitava demais o mercado consumidor, né? Não tinha para quem vender. E para completar, a elite e o governo estavam totalmente focados no café, que era o nosso ouro verde da época. Beleza. Agora, vamos avançar no tempo para ver como esse cenário começou a mudar. A industrialização por aqui não foi uma coisa de uma hora para outra, sabe? Foi um processo com fases bem diferentes, que vão do dinheiro do café até a chegada dos carros, passando pela forte intervenção do Estado, até chegar à globalização. Olha, tudo começou bem devagarzinho, lá na República Velha. A grana do café começou a financiar umas indústrias mais leves, sabe? Coisa de tecido, de alimento. A grande virada mesmo veio com a Era Vargas. Aí o Estado entrou em campo como protagonista, investindo pesado na indústria de base. Logo depois, o JK abriu as portas para as multinacionais, com foco total nos bens de consumo duráveis, tipo os automóveis, e finalmente, lá nos anos 90, veio a globalização, a abertura econômica, e isso mudou completamente as regras do jogo. E qual foi a grande estratégia por trás desse boom, principalmente a partir de Vargas? Foi um modelo que, olha, tem que estar na ponta da língua, o processo de substituição de importações, o famoso PSI. A lógica era bem simples. Em vez de a gente comprar de fora, vamos produzir aqui dentro. E essa ideia se tornou o grande motor que transformou a indústria no coração da economia brasileira por décadas a fio. E aqui tem um ponto que as bancas de concurso adoram: o papel do Estado. Ele não foi só um coadjuvante, não. Ele foi o grande protagonista. Pensa bem, ao criar gigantes como a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras, o Estado construiu os pilares da indústria de base. Foi isso que permitiu que todo o resto do parque industrial pudesse se desenvolver. Sem essa intervenção, a história da nossa industrialização seria completamente outra. Ok, já entendemos o quando e o como. Agora vamos para o onde. A distribuição das indústrias pelo nosso território não foi aleatória. Ela seguiu uma lógica que também foi mudando com o tempo. E a primeira coisa que a gente nota quando olha um mapa da indústria no Brasil é isso aqui: a imensa concentração no Sudeste. A pergunta é, por quê? Por que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se tornaram e foram por tanto tempo o verdadeiro coração industrial do país? A resposta, olha só que interessante, está de novo no café. A região Sudeste herdou toda a infraestrutura que foi criada para a economia cafeira: as ferrovias, os portos, a energia. Além disso, já tinha o capital acumulado do café, tinha o maior mercado consumidor do país e a mão de obra que veio com os imigrantes. Juntando tudo isso, poxa, criou um ambiente perfeito para as fábricas se instalarem ali, mas esse cenário de concentração total não durou para sempre. A partir dos anos 70 e ganhando mais força lá nos anos 90, um novo movimento começou a tomar forma: a desconcentração industrial. As indústrias começaram a procurar outros lugares, fugindo dos custos e do caos dos grandes centros tradicionais. E o principal motor dessa mudança tem um nome que precisa ser guardado: guerra fiscal. O que é isso? É basicamente uma disputa entre estados e municípios que saem oferecendo vantagens, tipo isenção de imposto, doação de terreno, para atrair as fábricas. Esse conceito é chave para a gente entender a reconfiguração do mapa industrial brasileiro nas últimas décadas.
Então, a lógica de onde instalar uma fábrica mudou completamente. Se antigamente os fatores que atraíam eram a proximidade do mercado consumidor e a infraestrutura que já existia, hoje a balança pende para os incentivos fiscais, a mão de obra mais barata e a fuga da saturação das grandes metrópoles. A transição é bem clara, né? Bom, um processo desse tamanho, dessa magnitude, não acontece sem deixar marcas profundas, certo? Agora a gente vai analisar as repercussões da industrialização brasileira em 3 grandes áreas. Na parte econômica, a industrialização foi uma faca de 2 gumes. Por um lado, claro, impulsionou um crescimento impressionante do PIB, diversificou a nossa economia. Mas, por outro lado, esse crescimento teve um custo alto, aprofundou a nossa dependência de tecnologia e de capital estrangeiro e, de quebra, ajudou a inflar a dívida externa. O impacto social mais visível foi, sem dúvida nenhuma, a transformação das nossas cidades. As fábricas funcionaram como um verdadeiro imã, sabe? Atraindo milhões de pessoas do campo e provocando um êxodo rural gigantesco. O resultado? Uma urbanização super acelerada e muitas vezes caótica, que deu origem às nossas grandes metrópoles com todos aqueles desafios que a gente conhece bem. Desigualdade, periferias, falta de infraestrutura. E, claro, o meio ambiente também pagou a conta. A poluição do ar e dos rios em áreas como o ABC paulista se tornou um problema seríssimo. Desmatamento para conseguir matéria-prima e energia, a geração de lixo industrial, tudo isso são outras consequências diretas desse modelo de desenvolvimento. E tudo isso nos traz ao nosso último bloco, a indústria brasileira hoje. Depois de uma jornada tão intensa, qual é a situação atual? O cenário, como a gente vai ver, é de grandes desafios e muitas incertezas. E este gráfico aqui conta uma história bem preocupante. Ele mostra como a participação da indústria no PIB brasileiro teve um crescimento forte, forte mesmo, até meados dos anos 80, quando atingiu o auge. Mas a partir daí o que a gente vê é uma queda acentuada e contínua. E esse fenômeno tem um nome. O nome é desindustrialização. É um fenômeno que acontece em muitos países, mas o nosso caso, o caso brasileiro, é considerado precoce. Por que precoce? Porque em países desenvolvidos, a indústria encolheu, mas foi para dar lugar a um setor de serviços super avançado, de alta tecnologia. Aqui, a indústria perdeu força sem que um outro setor igualmente produtivo e sofisticado tomasse o seu lugar. E isso acaba gerando um vácuo muito prejudicial para a economia. Uma consequência direta disso é a chamada reprimarização da economia. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil, que lutou tanto para se industrializar, hoje volta a ter sua pauta de exportações dominada por produtos básicos, as commodities, como soja e minério de ferro, que têm menor valor agregado. Então, o cenário hoje é esse. De um lado, a nossa indústria precisa competir com produtos do mundo todo, principalmente da Ásia. Do outro, ela enfrenta velhos problemas aqui dentro. O famoso custo Brasil, que inclui uma infraestrutura que deixa a desejar e uma carga de impostos que sufoca. É uma luta em 2 frentes, bem complicada. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que define o grande dilema do Brasil de hoje. Como a indústria que perdeu o fôlego e um agronegócio cada vez mais forte, para onde a gente deve apontar? A gente deve tentar reindustrializar o país ou abraçar de vez a nossa vocação como gigante agroexportador? Essa não é só uma questão econômica, não. É a pergunta central sobre o futuro que estamos construindo.